40 anos, nos seus primeiros 10 anos, você precisa ser testado e provado muitas vezes. Pare de trazer para a sua vida na igreja aquilo que você vivia na sua casa. Meu pai não gosta de mim, minha mãe não gosta de mim. Passou, é o novo tempo. Caravana para Israel 2016. Se prepare para vivenciar milagres e caminhar na Terra Santa, com roteiros diversificados. Nós estamos aqui agora, acredita, Brasil, Israel está sem chover há meses. E agora a chuva está caindo aqui em cima da gente. Olha como é que tá meu iPad aqui banhado, como é que tá minha cabeça. Foi maravilhoso, né, poder estar todo mundo lá marchando, engrandecendo o nome de Jesus, declarando que Jesus Cristo é o Senhor de Poços de Caldas, amém? E é lindo ver o povo de Deus, né, num só propósito, povo de Deus unido. Não tem coisa melhor, querido, do que a unidade do povo de Deus ali, né? Muitas pessoas nos hotéis, eu fiquei impressionada, né? Onde a marcha passava, o povo dos bares que estavam bebendo, as pessoas começavam a olhar, né? Ver a alegria de nós cristãos, e o povo, quando a gente passava perto das lojas, o povo falando, né? O que está acontecendo? É a tal da marcha, o povo que não é crente. E eu tenho certeza que, né, a cidade de Poços de Caldas foi marcada pela glória, pelo poder do nosso Deus. E ano que vem tem mais, amém? Você que não foi, querido, não perca, né, a oportunidade no próximo ano de estar ali. Parece que já foi declarado como uma data na agenda de Poços de Caldas, a marcha, né? O prefeito já parece que já assinou ontem, né? Isso mesmo, Paulinho? É Semana da Cultura Gospel. Terceira semana do mês de setembro, na Semana da Cultura de Poços de Caldas. Oi? Cultura Gospel, glória a Deus. Vocês podem dar um aplauso, queridos? Isso é a mão de Deus. Isso é o poder de Deus. Amém? E eu creio que ano que vem vai ter trilha elétrica na sala da nossa terra. Nós vamos conseguir um trilho para a nossa igreja, gente. Nós temos que ter essa visão, vai ter muito mais almas, que nós vamos ganhar muito mais vidas. Em um ano a gente pode fazer muito mais para o nosso Deus, né? E eu creio que ali nós vamos profetizar, nós vamos declarar, né? E a marcha para Jesus não é só um dia, né? Ali foi publicamente, mas todos os dias nós temos que, com as nossas atitudes, declarar que o Senhor é o Senhor das nossas vidas, que o Senhor é o Senhor dessa cidade, amém? Eu queria que você nesse momento fechasse seus olhos, você curvasse a sua cabeça. Querido, você está aqui nessa noite para você cultuar ao Senhor. E agora é hora de você engrandecê-lo, agora é hora de você exaltá-lo, agora é hora de você dar total reverência e dizer para o Senhor que você está aqui nessa noite, reunido no nome de Jesus, que você está aqui nessa noite para receber a viva, a santa, a poderosa palavra dele sobre a tua vida. Diga para o Senhor que nessa noite você deseja ouvir a voz dele. Querido, que toda resistência no teu coração, na tua mente, em relação à palavra que vai ser lançada sobre a tua vida, seja quebrada agora em nome de Jesus. Que os seus ouvidos espirituais, que o teu coração esteja voltado totalmente para a palavra, para a presença, para o poder de Jesus Cristo. Porque é a palavra que nos transforma, é a palavra que muda a nossa vida, é a palavra que muda o nosso coração dia após dia. Com a mão no teu coração, diga comigo: Senhor Jesus, o meu coração está aberto para ouvir a tua palavra. Lança a tua semente sobre a terra do meu coração, e que a tua palavra venha produzir frutos na minha vida, em nome de Jesus. Amém e amém. Abra sua Bíblia comigo no livro de Mateus.
capítulo 26. Quantos acharam? Tem algumas páginas ainda aí sendo folheadas. Mateus capítulo 26, verso 6, a palavra do Senhor diz assim: Estando Jesus em Betânia, em casa de Simão leproso, aproximou-se dele uma mulher com um vaso de alabastro, unguento de grande valor, e derramou-lhe sobre a cabeça quando ele estava assentado à mesa. E os seus discípulos, vendo isto, indagaram, dizendo: Por que este desperdício? Pois este unguento podia vender-se por grande preço e dar o dinheiro aos pobres. Jesus, porém, conhecendo isso, disse-lhes: Por que afliges esta mulher? Pois praticou uma boa ação para comigo. Porquanto sempre tendes convosco os pobres, mas a mim não me haveis de ter sempre. Ora, derramando ela este unguento sobre o meu corpo, fê-lo preparando-me para o meu sepultamento. Em verdade vos digo que onde quer que este evangelho for pregado, em todo o mundo, lá em Poços de Caldas, amém? Também será referido o que esta mulher fez, para a memória sua. Então, dos 12, chamado Judas Iscariotes, foi ter com os príncipes dos sacerdotes e disse-lhe: Que me quereis dar? E eu vos entregarei. E disse-lhe: Pesaram 30 moedas de prata, e desde então buscavam a oportunidade para o entregar. E no primeiro dia da festa dos pães ázimos, chegaram os discípulos juntos a Jesus, dizendo: Onde queres que façamos os preparativos para comeres a Páscoa? E ele disse: Ide à cidade. A um certo homem diz: Mestre diz, o meu tempo está próximo. Em tua casa celebrarei a Páscoa com os meus discípulos. E os discípulos fizeram como Jesus lhe ordenara. Até aqui, querido. Isso aqui vai para os bispos. Os bispos oram. Eles oram por cada nome. É feito um relatório da igreja. Eles oram por cada nome que é anotado. Inclusive você pode deixar o seu pedido de oração também. E eles oram por cada pedido, por cada alvo, por cada nome. Cobre cada dizimista fiel da igreja. Então tenha esse hábito de anotar. Se você não quiser às vezes anotar o valor, não tem problema. Você vai colocar o seu nome e põe o dinheiro dentro do envelope. Também não, às vezes você não quer expor. Não quero saber, não quero que saibam quanto que eu dou de dízimo. Anota lá pelo menos o seu nome e põe, mas não deixa de anotar, para a gente estar cobrindo a sua vida espiritualmente em nome de Jesus, amém? Pai, em nome de Jesus, nós queremos santificar cada dinheiro, cada centavo, cada real que foi lançado aqui no altar do Senhor. Eu declaro que essa semente é santificada a Ti. Deus, que nessa noite o Senhor venha abençoar a Tua igreja, o Senhor venha abençoar o Teu povo. Pai, que o Senhor venha fazer o Teu povo prosperar, que o Senhor venha fazer o Teu povo avançar, colher tudo aquilo, Pai, que é herança do Senhor para a vida de cada um deles. Deus, que em nome de Jesus, a Tua igreja venha desfrutar do melhor dessa terra. Abençoa, abre a porta diante daqueles que estão desempregados. Deus, faz aqueles que estão empregados prosperarem, crescerem, usufruírem do melhor do Senhor nessa terra. Eu declaro a bênção, eu declaro a unção do Senhor sobre a vida financeira do Teu povo nesta noite, na autoridade que há no nome do Senhor Jesus. E a igreja do Senhor diz amém. Amém. Dê um aplauso ao Senhor se você crê nisso, em nome de Jesus. Dê um abraço ao teu irmão e diga para ele: você vai prosperar, você vai crescer, você vai frutificar financeiramente, em nome de Jesus. Quantos recebem isso, digam amém. Glória a Deus. Amém, glória a Deus. Dá um abraço ao seu irmão e fala: Deus vai falar com você. Você pode se assentar em nome de Jesus. Ainda aqui dentro do momento financeiro, né? Vanderlei tá vendendo quanto que é, Vanderlei? R$24.
R$24? É valor simbólico dos 24 anciãos. Para o parceiro de Deus, né? Parceiro de Deus e clínica de recuperação. Isso. Essa camiseta, quando ele está vendendo aí para o parceiro de Deus para ajudar uma clínica de recuperação. Então, depois você procura com ele para você abençoar aí e ser abençoado. Amém, queridos? Em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Eu fico assim feliz de ver o agir de Deus, né? Eu nem comentei com a Fernanda o que eu ia ministrar e ela ministrou assim parte, né, do que eu vou ministrar aqui. Bom que ela já adiantou bastante. Aí só prego só metade agora daqui para frente, né? Brincadeira. Ela já começou a ministrar aquilo que eu ia ministrar. E eu vejo que Deus quer falar isso conosco. Amém, gente? Amém. Em nome do Senhor Jesus. Fernanda trouxe essa palavra falando de... Qual que foi o personagem principal ali? Fala comigo, Judas. E a gente vê nessa história que Judas, ele olhou. Fala comigo, Judas olhou para o natural. Fala para o irmão do outro lado, Judas olhou para o natural. Queridos, todas as vezes que nós tiramos os olhos do espiritual e começamos a olhar somente para as coisas naturais, nós estamos perto da queda. Fala comigo, misericórdia. Judas, ele tirou os olhos daquilo que ele poderia ser como discípulo de Jesus, daquilo que ele poderia colher um pouco mais para frente aqui na terra e também no mundo espiritual, na eternidade. E ele começou a olhar somente para o natural. E queridos, existem muitos cristãos que são naturais, que não são espirituais. E quando as pessoas começam a olhar muito para o natural, elas estão perto da queda. Projeta aqui para mim 1 Coríntios capítulo 15, versículo 9. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 9. Diz assim, 15, 9. Está no 27. Travou? Deixa eu abrir. Vamos abrir então 1 Coríntios 15, versículo 9. Quem achou diz amém. Amém. Diz assim: porque eu sou o menor dos apóstolos, que mesmo não sou digno de ser chamado apóstolo. Quem está falando isso? Fala comigo, apóstolo Paulo. E ele fala: não sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus, mas pela graça de Deus eu sou o que sou. E a sua graça que me foi concedida não se tornou vã, antes trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia, não eu, mas a graça de Deus comigo. Amém? Aqui o apóstolo Paulo está falando: eu trabalhei muito e eu trabalharia de novo, eu fiz, mas todavia a graça de Deus comigo. E o apóstolo Paulo está dizendo que ele trabalhou e ele continua trabalhando, porque ele tem a esperança do que aquilo que ele iria receber era muito maior do que tudo que ele poderia viver aqui nessa terra. Amém. Os dois améns entenderam então? Amém. Deixa eu te explicar. O apóstolo Paulo, querido, se ele fosse olhar para a vida dele aqui na terra, a vida do apóstolo Paulo, sabe o que foi aqui na terra? Açoite, prisão, traição. Nem mulher teve, coitado. Nem a mulher, para pelo menos dar uma aliviada na pressão, ele não teve. Ele foi carreira solo a vida toda. Então, se o apóstolo Paulo começasse a olhar para a vida
vida natural dele, ele não tinha nada, ele não era nada, a vida dele aqui estava ruim, estava terrível. Alguém com um olhar natural olhasse para Paulo e falava assim: credo, que vida desgramada, que miséria, eu não quero isso para mim, isso é a pior vida da terra. Talvez muitas pessoas estejam olhando para você e falando: poxa, o cara não fuma, não bebe, não transa, que vida desgramada, eu não quero essa vida para mim, que coisa horrível. Mas querido, assim como o apóstolo Paulo somos nós, o apóstolo Paulo ele olhava e ele dizia: eu sei que Deus tem muito mais para mim aqui nessa terra, eu sei que o que eu estou fazendo aqui vai ecoar por gerações e gerações, que inclusive está ecoando aqui nessa noite, e mais ainda, eu vou receber muito lá na glória, lá no céu. Essa era a visão do apóstolo Paulo. Porque se ele tirasse os olhos das coisas espirituais e começasse a colocar nas naturais, nós não estávamos nem falando dele aqui agora. Foi o que aconteceu com Judas. Judas não conseguiu ter essa visão. O que aconteceu com Judas? Está escrito lá em Mateus 27, 5. Abra aí sua Bíblia. Mateus 27, 5. Diz assim: e tendo ele atirado para dentro do santuário as moedas de prata, retirou-se e foi enforcar-se. Mas lá atrás, o versículo que a pastora Fernanda leu, antes disso, onde o olhar dele já estava antes disso aí? Nas coisas naturais, somente nas coisas da terra, somente nas coisas que os olhos podem ver. Primeiramente o olhar dele ficou aí, e aí depois consequentemente essa foi a consequência de Judas, porque ele não conseguia ver as coisas espirituais. Se você não consegue ver as coisas espirituais, querido, você está em perigo. Então hoje Deus quer chamar a sua atenção para as coisas que o olho humano não pode ver, mas são as coisas eternas e espirituais que Ele tem para a sua vida. Posso ouvir um amém? Amém! Ló, a Bíblia fala da história de Ló. Ló estava lá com Abraão e começaram a ter a contenda. Os pastores de gado de Ló começaram a ter uma contenda com os pastores de Abraão. E aí Abraão falou: tudo bem, você não quer mais ficar comigo? Escolhe um lado aí que eu vou para o outro. E aí Ló olhou para o lado e viu aquela campina, as campinas de Moabe, aquele lugar verde, bonito, com rios, com muita coisa bacana. Ele falou: é para lá que eu vou. E Abraão falou: tudo bem. E Abraão foi para o outro lado. Aquele lugar que aparentemente aos olhos naturais era maravilhoso, sabe que lugar que é aquele, né? Aquele lugar era Sodoma e Gomorra. E Ló, que foi conduzido pela aparência, ele perdeu, querido, tudo. Ele perdeu todo o gado, ele perdeu os pastores, ele perdeu a família dele inteira. Ele perdeu também até a mulher dele, que quando eles estavam saindo lá, correndo, fugindo, a mulher dele olhou para trás e se converteu numa estátua de sal e também morreu. Ela olhou para trás, ela ainda estava com o coração preso naqueles prazeres, naquele passado, naquela vida mundana que eles tinham lá antes. E aí, querido, Ló olhou para o natural, consequência, perdeu tudo. Poderia ter falado assim: olha, aqui está difícil, está tendo algumas contendas, está tendo algum problema, mas aqui, se eu tenho alguma coisa, é porque eu estou ligado a ti, meu líder Abraão. Então eu vou continuar aqui no território da minha aliança, porque eu sei que Deus vai me honrar. Se Ló tivesse feito isso, querido, ele tinha prosperado, ele tinha uma outra história, mas ele começou a olhar para o natural e ele perdeu tudo. Que em nome de Jesus hoje você consiga enxergar a aliança, consiga enxergar a bênção que há na aliança, consiga enxergar com os olhos espirituais, para que você tenha tudo aquilo que Deus tem para você. Amém? Em nome do Senhor Jesus.
Eu já dei um exemplo aqui, é igual varão e varoa. Não vai só pela aparência não, viu, meu querido? Olha lá, nossa, que varoa maravilhosa, olha. E aí vai só pela aparência, né? Eu já dei a dica aqui, né? Hoje em dia, querido, hoje a tecnologia está avançada, dá para você consertar qualquer coisa. Hoje não tem mulher feia, tem mulher pobre. Arranca daqui, estica dali, puxa de cá, dá um jeito, né? Agora, o caráter não tem jeito. Ou tem ou não tem, né? Então nós precisamos não olhar, não ir pelas coisas, pelas aparências. As coisas mais importantes da vida, elas são invisíveis. As coisas que movem o mundo são invisíveis, inclusive o seu Deus. Você serve um Deus invisível, que age, que é poderoso, amém? Os demônios são invisíveis aos olhos e também têm agido, têm destruído pessoas. Nós temos que preocupar com as coisas invisíveis. Nós temos que parar de tirar os olhos do natural e começar a enxergar as coisas espiritualmente. Posso ouvir um amém? Amém! Nós temos que saber separar também o natural do espiritual, o humano do divino. Lá em Mateus 13, 54, ainda no livro aí de Mateus, capítulo 13, versículo 54, a Bíblia diz assim: chegando à sua terra, isso é Jesus de, fala comigo, Nazaré. Jesus nasceu em Belém, mas ele foi criado, ele cresceu ali, a terra dele era Nazaré. Fala para o seu irmão aí, qual que é a sua terra? Responde para ele. Minha é Belo Horizonte. Isso, é Guaxupé, é Botelhos, é Poços de Caldas, é São Paulo, Pouso Alegre, é Aguaí, Aguali, Capão Redondo, Grajaú, São Sebastião da Grama. Jesus foi criado em Nazaré. E ali, Jesus saiu, fez a obra dele, missionário. E depois, um certo dia, ele chegou aqui, ó, e chegando à sua terra, ele voltou para a terra dele de novo. E ensinava o povo na sinagoga, de modo que estes se maravilhavam e diziam: de onde lhe vem essa sabedoria e estes poderes milagrosos? Não é este o filho do carpinteiro? Não chama sua mãe Maria e seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? Não é esse o filho do Zé e da Maria? Não é esse aquele menino que cresceu aqui com a gente? Versículo 57. Escandalizavam-se dele. Jesus, porém, lhes disse: um profeta não fica sem honra, senão na sua terra e na sua própria casa. Eles começaram ali a ficar pasmados com a sabedoria de Jesus. Jesus começou a soltar só aquelas pérolas. E, que palavra, mas de onde que vem isso tudo? Esse cara não é o filho do Zé e da Maria. Esse cara não estava aqui pequenininho com a gente, jogando bola, a gente batia na cabeça dele, ele era um qualquer. Fala comigo, não souberam separar o humano do divino. Consequentemente, perderam os milagres. A Bíblia fala o quê? Jesus não pôde fazer ali muitos milagres por causa da incredulidade deles. Querido, o que limita o céu é a terra. O que limita o agir de Deus na sua vida é você. Você que mede o tanto que Deus pode agir na sua vida. Eu não posso impedir Deus de agir na sua vida. Ninguém pode impedir Deus de agir na sua vida. Posso ouvir um amém? Amém. Mas se Deus não tem agido mais na nossa vida, é porque nós limitamos Ele. É a medida. Esse povo aqui, ó,
fechou a torneira do céu na cabeça deles, fechou. Deus tinha uma tsunami para derramar na cabeça dele. Deus tinha muito para derramar, mas esse aqui é aquele Jesus, né? Não vai acontecer nada. Não vai acontecer nada porque ele... E é uma coisa delicada, né? Quando as pessoas elas começam a ter muita intimidade, sem maturidade, isso impede milagres de acontecer na vida delas. Jesus, aquelas pessoas tinham intimidade com Jesus, elas começaram a ver a humanidade de Jesus. A Bíblia fala assim: aquele que recebe um profeta, ele recebe o galardão de profeta. A Bíblia diz lá em 2 Crônicas 20:20 assim: crede no Senhor teu Deus, estareis seguro, crede nos teus profetas e prosperareis. As pessoas muitas vezes ficam assim, quantas pessoas saem da igreja por causa de outros, né? Mas o fulano falou que era de Deus, mas ele brigou comigo, mas ele fez isso, escandalizam, porque elas não sabem separar aquilo que é de Deus daquilo que é do homem. E se você não conseguir separar o que é de Deus e o que é do homem, querido, você não vai receber mais de Deus. Fala comigo, misericórdia. Quando Jesus fazia os milagres no Novo Testamento ali, o que ele falava para as pessoas? A tua fé te salvou. Não sou eu, meu poder já está liberado, já está tudo feito, só estou esperando a resposta da sua fé. E aí a pessoa tem fé, o que acontece? O milagre, e Jesus vai e confirma: olha, a tua fé te salvou. Você não limitou o agir de Deus na sua vida. Você não fechou a torneira de Deus em cima de você. Você não duvidou, você creu. Você não foi como o povo de Nazaré que foi crendo. Você creu e você consequentemente recebeu. Quantos nessa noite aqui vão crer e vão receber tudo aquilo que Deus tem para a sua vida? Diga amém, dá um aplauso a Ele. Por que o Senhor escolheu assim, Deus? Escolheu homens para nos abençoar. Não dava para ir direto, já ser abençoado direto. Estava meditando nisso, né? E Deus, querido, Deus falou claro no meu coração. Deus falou: quando alguém rejeita um profeta meu, ele rejeita a minha escolha. Porque se alguém é profeta de Deus, foi Deus que escolheu ele. E se alguém rejeita esse profeta, ele rejeitou a escolha de Deus. Nós muitas vezes queremos fazer as nossas escolhas e não queremos respeitar as escolhas de Deus. Deus escolhe. Fala para o seu irmão: Deus escolhe. E a gente: mas esse não, Deus, essa pessoa aqui não, essa pessoa vai ser meu discípulo, não, Deus, essa pessoa vai ser meu líder, não, Deus, essa pessoa, mas Deus fala: é ela mesmo que eu escolhi. Aceite as minhas escolhas. Olha a pessoa do seu lado: aceite as escolhas de Deus. Eu lembro quando eu me converti, 90% dos meus amigos, todos nós convertemos, fomos para a igreja, fomos para revisão de vidas. Nosso bairro praticamente todo foi para a igreja. E eu tinha um coleguinha de infância que converteu comigo também. Era o menino mais zoado da turma. Pensa no cara zoado. Era o que mais apanhava. Você conhece alguém assim? Ele era meio, sem nenhum preconceito, ele era meio gordinho. Então ele caía fácil. Eu não sei por que isso, né? Os gordinhos costumam cair mais fácil, né? Aí correr, ele caía no chão, todo mundo ria. Aí o pessoal batia, bullying, né? Bullying é novo agora, se fosse naquela época nós já estávamos presos, né? Tanta coisa que fazia, né? Racismo, bullying, ainda bem que é desses tempos pra cá que começou, porque quando era criança, o rapaz chamava: ô seu negro, ô seu branquelo, e não estava nem aí, né? Hoje em dia, a manteiga derretida, né? E aí, esse rapaz era o mais zoado, era o que mais apanhava, era o mais feio, era o mais gordo, era o mais esquisito. Aí quando a gente começou a ficar adolescente,
ele também não tinha muita sorte com as mulheres também, com as meninas, ele não pegava ninguém também, aí todo mundo zoava ele mais, ele era mais zoado. E aí a gente foi e se converteu. Todo mundo se converteu, todo mundo lá na igreja, feliz. Eu lembro que a gente se converteu para valer. Quantos aqui se converteram para valer mesmo? Que tem gente que na igreja parece que a vida dele no mundo não mudou muito, né? Cara, nós convertemos para valer. E aí nós tivemos uma vida transformada. E aquele rapaz que era o mais zoado, mais feio, mais esquisito, Deus simplesmente escolheu ele e deu ele os dons do Espírito Santo. Em todo lugar que a gente ia, Deus falava com ele e ele entregava as revelações e era... Só faltava revelar a identidade CPF. A gente ia comer lanche, estava lá comendo lanche, de repente ele orava em língua assim. Aí chegava no dono do lanche, Deus está te matando. Era andar com ele, você já esperava. Vai ter alguma aventura hoje. Alguma coisa acontecendo. Nós estamos andando com ele, né? Aí a gente estava no monte orando lá e saía daqui, ia lá do outro lado, lá no meio de outras pessoas que a gente nunca tinha visto entregar a revelação. E aí teve um dia que a gente estava na igreja, a gente chegou para a irmã, pastora, hoje essa irmã, e falou assim: ó, seu pai vai morrer, despede dele, conserta com ele. Eu falei, então essa aí acho que ele exagerou. Meu Deus, misericórdia. Não deu outro, passou uma semana, um homem morreu. Que coisa assim. E aí eu ficava assim comigo assim, oh Deus, por que você for usar logo esse cara aqui? Eu acho que eu sou melhor do que ele. Eu sou mais bonito. Eu sou mais esperto. Ou o outro irmão ali também é mais habilidoso, porque eu não queria aceitar a escolha de Deus. E aí Deus já começou a me ensinar desde ali: aceite as minhas escolhas. Eu escolhi ele, aceite. Eu falei, amém, Senhor, eu aceito ele. Fala mais uma vez para o seu irmão: aceite as escolhas de Deus. Quando a gente rejeita um profeta, rejeita alguém que Deus está usando, a gente está rejeitando a escolha de Deus. Nós somos egocêntricos, nós queremos que as coisas girem em nosso redor, nós queremos que as coisas sejam do nosso jeito, mas as coisas muitas vezes não vão ser do seu jeito. Fala para você, meu irmão, desculpa te decepcionar, mas muitas vezes as coisas não vão ser do seu jeito, vai ser do jeito de Deus. Mas você pode ficar tranquilo que vai ser o melhor para você. Amém? Se você quer, dar um aplauso ao Senhor. Nós temos que estar com os olhos nas coisas espirituais. Esses dias eu estava vendo um pregador dizer, ele falou, olha, o orar é o maior sacrifício que alguém pode fazer em casa. Sabe por quê? O orar na sua casa, ninguém está te vendo, ninguém vai te aplaudir, ninguém vai ver, que lá não vai servir de nada aqui na vida natural. Quantos estão me entendendo? Amém. Até eu preparar uma palavra, até você ler a palavra, às vezes dá para você usar em seu benefício. Eu vou preparar essa palavra, eu vou pregar essa palavra, vai ser aquela palavra, o povo vai ficar louco e vão me aplaudir. Até eu ler a palavra, às vezes a gente quer algum ganho na terra. Vou preparar uma palavra, mas o orar, querido, orar, o ganho é somente no céu.
e você quer ver alguém espiritual, você quer ver alguém que faz diferença, é alguém que tem oração. Quando você ora, aquilo lá de nada vai aproveitar aqui na terra, mas no céu você pode ter certeza que você está gerando o seu milagre, que você está comprando coisas que nem o ouro nem a prata pode comprar, mas também que ninguém pode roubar, nem o ferrugem pode comer, que são coisas espirituais que vão durar para sempre. Amém. Em nome de Jesus. Dos discípulos de Jesus, hoje eu quero trazer comparação com esses dois discípulos de Jesus, Judas, que a gente já falou. Eu quero trazer uma outra comparação com outro discípulo de Jesus chamado Pedro. Fala comigo, Pedro. Judas, pelo RH, pelos especialistas, Judas seria o melhor discípulo de Jesus. Ele era competente, ele era inteligente, ele era articulado. Judas nunca mostrava uma fraqueza. Ele tinha uma pose, ele tinha uma pompa, ele tinha uma coisa muito certinha. Então Judas, aos olhos naturais, ele seria o melhor. Os especialistas já disseram isso, que Judas, ele era o melhor pessoa para ser contratado. Jesus ali, né, com essa missão de salvar o mundo, de levar o evangelho até os confins da terra, se ele fosse fazer ali uma seleção, uma entrevista, chamasse especialistas em RH e contrata para mim os melhores aí, porque eu tenho uma missão muito grande, muito forte. Jesus ali com aquela equipe ia escolher, Judas estaria lá mesmo. E provavelmente Pedro não estaria. Por quê? Pedro, tempestivo, impulsivo, não controla as suas emoções, ele é estourado, ele é turrão, ele é semi-analfabeto, liderança zero, todo complicado. Era Pedro. Pedro jamais seria recrutado se ele estivesse sendo avaliado aos olhos naturais. E aí a gente começa a perguntar, mas será que Jesus errou em chamar Judas para a equipe dele? Quantos acham que Jesus errou aqui? Fala para a pessoa do outro lado, Jesus não erra. Mas será por que então que Judas fez o que fez, aconteceu o que aconteceu? Querido, Judas, quando ele foi chamado, ele era bom, ele foi chamado, certo? Jesus acertou. O problema foi que ao decorrer da caminhada, Judas parou de olhar para Jesus divino, para as coisas espirituais. Ele começou a ver Jesus de forma natural e ver Jesus como um negócio. O que Judas fez? Ele estava com o espiritual na mão. Eu sou doce de Jesus, eu vou ser um apóstolo, eu vou crescer, eu vou ser uma bênção. Ele jogou o espiritual para o lado e ele pegou o natural, 30 moedas de prata. Ele estava vendo o aqui e o agora, a circunstância, a minha necessidade. Eu preciso de dinheiro, está difícil. Ele começou a olhar para as circunstâncias. Querido, em nome do Senhor Jesus, que hoje você não fique olhando para as circunstâncias que estão em sua volta. Eu estou precisando de dinheiro. Está difícil, a crise está grande. Eu estou passando lutas. Eu estou com uma enfermidade, eu estou com a crise. Eu vou largar tudo, eu vou desistir. Não faça isso. Creia que Deus tem o melhor para você. Continue com seus olhos fitos em Jesus, independente das circunstâncias, e não troque Jesus por nada nessa vida. Posso ouvir um amém? Em nome do Senhor Jesus, amém? Vamos ler lá Mateus 26, versículo
73. Ele diz assim: logo depois, aproximando-se os que ali estavam, disseram a Pedro: verdadeiramente és também um deles, porque o teu modo de falar o denuncia. Então começou ele a praguejar e a jurar: não conheço esse homem. E imediatamente cantou o galo. Então Pedro se lembrou da palavra que Jesus lhe dissera: antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. E saindo dali, chorou amargamente. Pedro, ele errou. Judas também errou. Qual foi o erro de Judas? Vendeu Jesus. Qual foi o erro de Pedro? Negou Jesus. Os dois erraram. Porém, Judas, que tinha uma visão somente natural, ele começou a pensar: o meu erro não tem perdão, não tem jeito. E ele começou a remoer. Diferente de Pedro, na hora que ele viu o erro que ele tinha cometido, o galo cantou 3 vezes, do jeito que Jesus falou que ele faria. Ele olhou, Jesus olhou para ele lembrou. E a Bíblia fala que ele chorou amargamente. Significa, Pedro se arrependeu. A diferença do remorso é que a pessoa fica remoendo. Ele bebe, cai no chão, o cachorro lambe a boca dele, ele fala: nunca mais eu vou beber. Aí no outro dia ele sai do serviço, ele vai lá e bebe de novo, e cai, o cachorro lambe a boca dele de novo, e ele volta, e nunca mais eu vou beber. Aí no outro dia de novo. E quem se arrepende, aquilo gera uma dor no coração dele. Ele fala: nunca mais eu vou cometer esse pecado. Quantos arrependidos nós temos aqui hoje? Para quem se arrepende, ele recebe uma nova chance, uma nova história, um novo futuro e um novo tempo. E é isso que Deus quer nos dar nessa noite, em nome de Jesus. Amém? Pedro, ele se arrependeu. E Pedro depois, a Bíblia fala que Jesus chamou e falou: Pedro, tu me amas? Apacenta as minhas ovelhas. E Pedro foi um grande apóstolo, escreveu 3 livros, 1ª, 2ª e 3ª Pedro. Pedro fez grandes coisas, porque naquele momento ele se arrependeu, ao contrário de Judas. E querido, para fechar, o que eu quero te dizer hoje: mais importante do que o início das coisas é o fim das coisas. Não importa, Judas começou com toda a pompa, com toda a aparência de que arrebentar. Pedro estava lá pescando, humilde, analfabeto. E sabe o que aconteceu no final? No final Pedro se tornou um grande apóstolo e Judas foi se enforcar. Aquele que é de Deus, ele permanece. Se você é de Deus, querido, você vai permanecer. Essa é a diferença daqueles que são de Deus, daqueles que não são de Deus. Deus hoje quer que você permaneça com Ele até o fim. Posso ouvir um amém? Amém! Quer que você permaneça. O povo de Israel, eles saíram do Egito, mas chegou lá no deserto, eles começaram a murmurar, eles começaram a sentir saudade do Egito, eles começaram a olhar para trás, e toda aquela geração morreu, e somente Josué e Caleb entraram na terra prometida, porque eles começaram bem, saíram do Egito, começou bem, beleza, mas aí no meio do caminho eles morreram. Quantas pessoas começam bem na igreja, vêm para a igreja, vão para a revisão de vidas, e aquela coisa toda maravilhosa, aí no meio do caminho, eu vou desistir, eu não vou vir mais à igreja, eu não consigo mais, e elas param. Quantas pessoas começam a faculdade e param no meio do caminho? Quantas pessoas começam o trabalho, param? Quantas pessoas começam o namoro, o relacionamento e param? Querido, o mais importante não é começar, o mais importante é terminar, amém? Muitas pessoas chegam: pastor, comecei a trabalhar, glória a Deus, aleluia, dá o testemunho, ora, comecei a namorar, pastor. Eu penso, começou minha preocupação, Senhor Jesus, guarda.
Comecei a estudar, glória a Deus, maravilha. Só que os começos, sinceramente, não me impressionam muito. Eu quero ver aonde que vai dar isso. Comecei minha célula, pastor, abri minha célula. Glória a Deus, vamos, amém, amém. Vai lá. Vamos ver até onde vai essa célula. Porque Deus quer ver mais do que você começar. Deus quer que você termine com êxito tudo aquilo que você começar. Posso ouvir um amém? Amém. Em nome do Senhor Jesus. Jacó também começou mal. Mas Jacó, no meio da vida dele, ali em Peniel, ele teve encontro com Deus. E a Bíblia fala que ele foi transformado. E ele terminou de forma vitoriosa, conforme Deus queria que ele terminasse. Porque essa é a vontade de Deus. Hoje Deus querendo falar isso. Se você colocar os seus olhos no natural, você não vai aguentar. Se você olhar só para o natural, você não vai aguentar. O povo de Israel lá no deserto, olha para um lado terra, olha para o outro miragem. Achei uma água, chega lá, era miragem, né? Esse desenho. Tinha nada aos olhos naturais. Só tinha uma coisa: o Senhor Deus Todo-Poderoso está com a gente, vai nos levar para Canaã. Por isso eu vou permanecer. Quando as pessoas elas têm a visão somente natural, como eu disse, elas não conseguem enxergar o perdão de Deus. As pessoas quando elas têm a visão espiritual, elas conhecem a palavra, elas sabem que Deus a perdoa e ela também consequentemente se perdoa. E com o tempo ela vai conquistar novamente a confiança das outras pessoas. Agora a pessoa que ela não tem a visão espiritual, ela falha, ela não consegue se perdoar, ela começa a se culpar, ela começa a remoer aquilo. Muitas estão se matando, muitas estão desistindo, muitas estão perdidas, porque elas não conseguem ver além daquela. Nós vamos ter esperança que o melhor de Deus ainda está por vir, que Deus ainda vai fazer o melhor, Deus ainda vai te tirar dessa situação, vai mudar a sua sorte, vai te mudar de onde é preciso ser mudado, para você viver o melhor dele. Essa tem que ser a nossa fé, a nossa esperança. Crer no invisível, crer contra a esperança, em nome do Senhor Jesus, amém. Fica de pé no seu lugar. Pergunta hoje é para você: você vai ser Pedro ou você vai ser Judas? Pergunta para o seu irmão: você vai ser Pedro ou você vai ser Judas? Eu me identifico muito com Pedro. Falava o que estava sentindo, era sincero. Sofria muito, tomava uns cajados de Jesus, mas por abrir o coração e dava oportunidade para ser tratado. O Judas que caiu só na pompa, não, aleluia, está tudo bem, a paz do Senhor. Ninguém sabia nada dele, né? Que ele estava escondendo ali dentro do coração. Ele acabou se enforcando. Agora o Pedrão não, cortou a orelha do soldado. Deus, Jesus manda eu ter contigo, não vai. Ele falava, ele abria, ele falava aquilo que estava sentindo, ele rasgou o coração diante de Jesus. Consequência: expôs ali algumas questões que precisavam ser tratadas, foram tratadas, e ele se tornou um grande apóstolo na presença de Deus. Hoje Jesus quer que você abra o seu coração para Ele. Hoje Jesus quer que você seja sincero diante dEle. Hoje Jesus quer que você se arrependa de todo o coração e somente não tenha remorso. Hoje Jesus quer que você pare de tirar os olhos, tire os olhos das coisas naturais, comece a olhar as coisas espirituais, e aí você vai além, amém? Fica a mão no seu coração, feche os seus olhos, comece a abrir o seu coração diante de Deus. Vamos falar para Deus, fala: Senhor, oh Deus, eu quero ser como Pedro.
Eu quero vencer, eu quero dar a volta por cima. Deus, eu quero alcançar o perdão dos meus pecados, das minhas falhas. Senhor, eu quero mudança de vida, eu quero ser transformado, quero ser curado, quero ser liberto. Eu não quero, Senhor, permanecer da maneira que eu estou. Oh Deus, em nome de Jesus, eu não quero viver de aparências, eu não quero viver somente nas aparências daquilo que os olhos podem ver, mas eu quero andar no sobrenatural do Senhor. Eu quero entender, Senhor, que o Senhor tem muito mais para a minha vida. Assim como Paulo, que fazia tua obra, fazia tua vontade, meus olhos naturais às vezes ele não tinha nada para se alegrar, mas ele tinha certeza de que ele cria, de que ele se via, de que muito mais estava para mim, e muito mais Deus tinha para ele. Em nome do Senhor Jesus, que essa seja a nossa fé, que esse seja o nosso coração nessa noite. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, Deus. Eu não vou parar, a estrada é muito longa, vou continuar. Mesmo em meio às lutas, eu não estou só, te sinto aqui. A vida é mesmo assim, são tantas aflições eu tenho que enfrentar, mas o Senhor está sempre a me proteger, te sinto aqui. Quando o vento sopra contra mim, os problemas tentam me abater, eu me lembro grande, eu sou inimigo. Eu tenho um chamado, jamais vou entrar. Eu tenho um chamado, o Evangelho anuncia, eu fui escolhido. No ventre da minha mãe, eu sei que Deus não abre mão de mim, não. Há muito a fazer, não há mais tempo pra orar. Olhando essas luzes, diga isso pra você mesmo, há muito a fazer, há muito a fazer. Cumprir o meu chamado, eu vou cumprir aquilo que Jesus me chamou para fazer. Quantos podem dizer amém? Amém. Amém. O culto chegou ao fim, mas quarta-feira temos o culto da vitória. Sábado nós teremos o nosso maravilhoso Arena Jovem. E nos domingos 10 às 19. Hã? Ah, é, gente! Sexta-feira nós teremos nossa maravilhosa festa lá. Vamos ter uma super festa aqui sexta-feira a partir das 8 horas. Vai ter DJ, vai ter banda paute, vai ter louvor, adoração, vai ter muita coisa legal. Então venha, participe, convide pessoas, seja aqui na nossa festa. Vai ter muita coisa gostosa de comer. Então venha, vai ser muito bom. Amém? Estenda suas mãos para frente, vamos finalizar. Amém, Deus, eu declaro a tua bênção sobre a tua igreja, declaro que o teu povo vai em paz para os seus lares, declaro uma semana de bênçãos e vitórias em tudo que o teu povo fizer, ser com eles, ungindo, abençoando, ó Deus, prosperando tudo que eles tocarem, em nome de Jesus, dá eles vitória sobre todos os inimigos, sobre o pecado, sobre o diabo, sobre o mundo, dá vitória sobre o teu povo, faz o teu povo mais do que vencedor nesta semana, na autoridade que era o nome de Jesus, diga amém, dá um aplauso ao Senhor. Esse grande abraço a você de bênçãos e vitórias. Vai em paz, em nome de Jesus. Deixa meu povo ir para me adorar. Deixa meu povo ir para me adorar. Estou saído do Egito. Estou saído do Egito. Brasil, tu és escolhido. Brasil, tu és
ao povo que marcha sobre a terra, que marcharão e cantarão